Cuca cobra reforços, analisa o jogo, veja as principais falas da coletiva do técnico atleticano, presidente esbraveja contra a arbitragem, veja quantas vezes, atenção hein, veja quantas vezes Rafael Claus prejudicou o Atlético, fizemos um levantamento aqui no Bica Galo, ex-árbitro comenta lance. Muito bom dia pra você, uma ótima semana, este é o Café com Geves e depois da vinheta eu volto pra te atualizar sobre o Galo. Muito bom dia, massa atleticana, chegando com Café com Geves dessa segunda-feira. Ah, meu filho, bom demais, né? Graças a Deus, mais uma semana pra conta aí, tá? Espero que você tenha tido um ótimo final de semana, tirando a derrota do Galo, mas a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Sejam muito bem-vindos ao canal Bica Galo, eu sou Marcos Geves e de segunda a sexta eu tô aqui às 8 da manhã pra gente falar de futebol, pra gente falar de Galo, no nosso tradicional Café com Geves, tá bom? Então já chega deixando aquele like pra gente, se inscreve no canal Bica Galo, se você não for inscrito no canal, aproveite este singelo momento para se inscrever e, claro, ative o sininho de notificações. E, claro, se aparecer o botão Hypar pra você embaixo, aperte o Hypar aí que você ajuda a gente demais, tá bom? Considere se tornar sócio do canal, a partir de R$ 2,99 você participa do melhor grupo VIP do Galo, e ainda tem Liga do Cartola, resenha e tudo mais. Bora falar de Galo então. Final de semana que a gente teve não foi dos melhores, apesar da atuação ter sido uma atuação boa, uma atuação que o time conseguiu criar, uma atuação que o Atlético ele teve 70% de posse de bola, uma atuação que o Atlético teve 7 grandes chances na partida, e infelizmente ele não conseguiu concretizar essas chances em gol, né? Com 5 minutos o Galo já tinha perdido 4 gols, uma coisa impressionante, né? O volume de jogo que o Atlético mostrou naquele inicinho ali da partida contra o Grêmio, né? Mas o ditado do futebol, 2 ditados, né? Hoje tem a tal da lei do ex, né? Mas o ditado do futebol que não falha, se tem um que não falha, é quem não faz leva. Quem não faz leva. O Atlético pagou de forma dura pela forma como perdeu os gols e deixou de ganhar a partida naquele momento. O Atlético deixou de ganhar a partida naquele momento, né? Em que perdeu os gols. Foi um do Rony, foi um do Coelho, depois mais tarde foi um do Júnior Santos, né? Então assim, o Atlético abriu mão de ganhar o jogo perdendo aquela quantidade de gols. Infelizmente foi o que aconteceu, né? E não tem terra arrasada, eu preciso de falar isso aqui, porque eu fiz live ontem da Trinca de Ferro e pessoal, não, porque agora não serve mais o Cuca, porque esse elenco não serve pra nada, porque o Mineiro não era parâmetro e não sei o que. Falar assim, ó gente, tudo bem, existe a frustração pela derrota, a frustração principalmente pela condição em que a derrota veio, mas não dá pra falar em hipótese alguma que é a terra arrasada, pois não há, né? A gente tá falando de um jogo onde o Atlético dominou o jogo o tempo todo, finalizou mais que o adversário, oprimiu o adversário dentro de sua casa, mas foi menos eficiente do que o adversário, né? Então, tudo bem, né? Tem essas questões e tal, mas não dá pra gente falar que não serve mais, que tá tudo errado, porque assim também eu acho que não é. O volume de jogo que o Atlético criou nos 5 primeiros minutos, conforme o próprio Cuca falou, se ele cria isso todo jogo, muito provavelmente ele vai ganhar as partidas. E nós não estamos falando de qualquer adversário nem de qualquer estádio. Nós estamos falando do Grêmio no seu próprio estádio, na Arena do Grêmio. Um dos adversários mais difíceis. O Galo ficou 9 anos sem bater o Grêmio lá. Ano passado bateu porque aconteceu alguma coisa milagrosa, né? Que conseguiu virar para 3-2 um jogo a partir dos 28 do segundo tempo com Vargas de destaque e Palácios de destaque. Então, assim, aconteceu alguma coisa no ano passado que o Galo conseguiu. Mas ganhar lá é difícil, velho. É difícil pra caramba. Muito difícil ganhar do Grêmio lá. Então, eu acho que a gente tem que ter aqui uma análise mais fria sobre o assunto, né? Foi bem frustrante o que aconteceu, mas eu acho que o Galo tá no caminho certo.
Acho que tá no caminho certo, gostei da atuação e tudo mais. O que eu não gostei foi da arbitragem, né? Obviamente, eu tenho bastante coisa para falar sobre a arbitragem aqui. Inclusive, você pode falar assim, Jeff, você vai ficar de mimimi de arbitragem? Meu amigo, não é mimimi. Mas eu também não vou ser bobo de falar que não teve uma mão grande em cima do meu time, né? Em cima do Atlético. Não tem a menor condição de eu falar isso. E eu vou colocar alguns vídeos para vocês aqui. Primeiro eu vou colocar alguns trechos da entrevista do Cuca. Eu acho importante, o Cuca cobrou reforços. Novamente cobrou reforços o Cuca. A gente tá faltando ali aquele primeiro volante pegador. Isso é nítido, cristalino, que está faltando esse jogador. O Alan Franco é bom jogador, teve 4 desarmes na partida, mas o Alan Franco ele não é o primeiro volante. Então, assim, muitas vezes a gente vai ser até injusto nas cobranças com o Alan Franco, por ele não ser exatamente o primeiro volante pegador, que o Cuca gosta, que teve o Pierre, tentou o Gregory, e o Fausto Vera também não é esse jogador, tampouco o Patrick. Então ele quer um jogador que tenha essas características de pegação no meio campo, um jogador que tenha vigor físico, né? Desarme muito, tenha passe. Então, assim, esse jogador ele falta no meio campo do Atlético. Isso é uma carência no meio campo do Atlético, ok? Você tem 3 bons jogadores que fazem a posição, Franco, Patrick e Vera, mas há uma carência de um cara melhor naquela posição, já que você quer ajustar o elenco, você quer remontar o elenco, né, seguindo ali os pleitos do treinador. O Gustavo Scarpa jogou bem, ele teve várias enfiadas de bola, teve uma de direita, por exemplo, que ele tocou a bola no entrelinhas, o Natanael fez a ultrapassagem, cruzou, e aí, se não me engano, o Coelho, ele perdeu o gol cara a cara, não lembro se foi o Coelho ou se foi o Rony, né, os dois perderam gols, assim como o Júnior Santos que entrou. E o Scarpa deu assistência pro gol do Rony. Então o Scarpa jogou bem, mas quando o Scarpa não estiver bem, gente, outra coisa que vocês vão me perdoar, principalmente os grandes fãs aqui do nosso Bernard. O Bernard não tá servindo para jogar no Atlético. O Bernard, ele não está servindo para jogar no Atlético. O Bernard hoje, com todo respeito à pessoa, inclusive eu falo sempre que eu gosto da pessoa, acho que o Bernard é um cara assim extremamente identificado com o Galo, mas com todo respeito ao Bernard, ele não está no nível dos demais companheiros. O Bernard hoje ele é o pior jogador do Atlético. Ele entra em campo, ele piora o time. Quando ele não piora o time, ele não faz nada que melhore o time. Ele entra dando passes protocolares, lateral. No sábado, ele entrou com desatenção, teve roubada de bola em cima dele. Infelizmente, o Bernard aí, não sei o que a gente vai fazer, não. Infelizmente. É um jogador que todo mundo gosta, todo mundo gostaria de ver o que o Bernard teria para mostrar ali e tudo, mas complicado demais o jeito como as coisas estão acontecendo com o Bernard, né? Um jogador que ele não aconteceu no Galo de novo, gente. A verdade é essa, né? O Bernard ele não aconteceu no Galo de novo. Ele voltou pra gente aqui, voltou pro Atlético e ele simplesmente não aconteceu, tá? Não aconteceu. E eu acho muito complicada essa situação do Bernard, porque é um jogador que custa caro, um jogador que tem investimento em cima dele, um jogador que a gente precisa de... foram 3 anos de contrato, entendeu? Então eu acho complicado essa situação do Bernard. Acho complicado. E aí eu não sei se o Atlético vai emprestar ele, se ele vai enviar uma moeda de troca, se ele vai continuar aí do jeito que tá, porque o treinador confia nele. Cara, confiança ele tem que falar. O Cuca não vai chegar no meio da coletiva e falar que não confia no Bernard, né? Nem doido de fazer isso. Até porque eles têm uma história anterior, né? Mas, cara, falar sinceramente sobre as atuações do Bernard, eu fico desanimado quando eu vejo ele sair do banco. Desanimado. Eu prefiro que o Igor Gomes saia. Eu prefiro que o João Marcelo, que entrou bem, gostei do João Marcelo, saia. O Rubens, que pra mim foi um dos melhores em campo. O Rubens jogou em 3 posições no jogo. O Rubens ele foi zagueiro pelo lado esquerdo, o Rubens ele foi volante pelo lado esquerdo e o Rubens foi meia pelo lado esquerdo. Até ponta ele foi. O Rubens jogou muito bem. Desarmou, deu combate, armou o jogo, intensidade, entrega, vontade, raça, tudo que o torcedor atleticano gosta, o Rubens tem. Pode não ser lá um primor tecnicamente, e aí tudo bem, não é mesmo? Mas ele entrega muita raça. Muita raça.
E digo mais, o Rubens vai pegar o lugar nesse meio campo aí. Não sei se vai ser do Menino, não sei se vai ser do Franco, do Scarpa não acredito que seja, mas o Rubens ele vai pegar um lugar nesse time aí. Então é complicada essa situação. Vou colocar alguns trechinhos aqui da entrevista do Cuca, tá? No oferecimento aqui da Doutor Buritis. Cuide de você e da sua família, da sua saúde sem sair do Buritis. A sua saúde é a nossa prioridade. Uma infraestrutura maravilhosa, tecnológica, profissionais capacitados e especializados. Atendemos mais de 20 convênios na Doutor Buritis. Só procurar e fala que veio do canal Bica Galo, tá? Cuide da sua família sem sair do bairro Buritis. Vai do Doutor Buritis, meu filho, que não tem erro. É bom demais. E deixa eu colocar aqui, então, o que o Cuca disse sobre a partida. Fala aí, Cuca. É um jogo assim que eu acho que dá para dividir ele em 4 partes, né? 4 quartos. Os primeiros 25 minutos a gente teve muitas chances, né? Jogadas em velocidade por um lado, por outro. Na cara do goleiro umas 3, 4 que o Volpi pegou bem. E perdemos gols assim que um gol que você faça, ele vai causar para o adversário a falta de confiança maior e vai te conduzir a uma provável vitória, sem dúvida, né? E a gente sabe o momento que o adversário vive também, né? O Grêmio equilibrou o jogo na segunda metade do primeiro tempo e aí entram, principalmente o primeiro gol, a jogada de falta, né? Eu até estava conversando com o Klaus, e o Klaus me falou que se não tiver o contato não é falta. Eu joguei futebol há muitos anos, né? Então, quando eu vou cabecear uma bola que vem uma chuteira em minha direção, automaticamente eu vou tirar a cabeça, eu não vou conduzir a cabeça para bater no pé. Isso aí é automático do ser humano. E foi o que aconteceu com o Natanael na jogada. O pé alto é muito claro, né? E quando você sai atrás num jogo como esse, o Grêmio pega confiança, passa a jogar mais em cima do teu erro. E foi o que aconteceu no segundo gol. A gente errou numa saída de bola da nossa zaga, que hoje não foi tão bem quanto nos outros jogos do ano todo, mas faz parte, isso acontece também. Mas o que eu ressalto, assim, é lógico que a derrota ela é muito dolorosa, em qualquer circunstância, mas a gente tem que separar o resultado do jogo do desempenho. Eu confesso que eu nunca vim jogar aqui com o Grêmio com uma superioridade tão grande como a gente teve hoje, com posse de bola beirando os 70, com mais de 20 finalizações, com o goleiro do Grêmio sendo o melhor em campo. Então, eu não posso deixar de valorizar o que o Atlético jogou hoje. Mesmo com 2-0 contra, não abdicou de atacar, foi sempre equilibrado e teve chances até no último momento de pelo menos empatar o jogo, né? Então, o Grêmio foi eficaz, foi muito eficaz e nós pecamos muito nas finalizações hoje. Mas futebol, quando você joga bem, você fica próximo de vitórias, né? Se a gente jogar bem assim nos outros jogos, com certeza as vitórias vão vir. E o Cuca falou também, analisando esse resultado, principalmente, e depois ele falou sobre reforços, tá? Atenção que o Cuca cobrou reforços aqui. Vou colocar na sua tela aqui agora. Eu não sei, né? Mas a vitória, ela sempre te dá uma tranquilidade, por mais que às vezes você não a mereça, né? Mas ela te dá uma tranquilidade. No nosso caso, como é um campeonato de 38 jornadas e é a primeira que a gente está jogando e vem de uma derrota, eu em 2021 estreiei contra o Fortaleza perdendo em casa e não jogando nada. Então aquilo foi muito mais frustrante, né? Agora hoje, essa derrota que a gente teve, se você tirar o resultado, que não se pode tirar o resultado, mas se você vê o que o time jogou, foi bonito, foi um jogo muito bem jogado, com jogadas de triangulações pelos dois lados, com envolvimento, uma supremacia muito grande, mas o Grêmio foi eficaz. O primeiro gol foi irregular, isso aí é nítido, ele sim te dá uma condição do adversário pegar confiança no jogo.
a torcida que estava pegando o pé do Grêmio no começo do jogo, com alguns erros que estava tendo, até pelo momento que o Grêmio vivia, ela passou a apoiar e não tinha mais problema depois do primeiro gol. Por isso que é muito importante num jogo assim você sair na frente. E agora o Cuca falando sobre reforços. Atenção, o Cuca fala sobre fortalecer o elenco. Eu acho que a gente tem potencializado o elenco em todos os sentidos. Eu acho que tecnicamente, taticamente, eles estão evoluindo jogo a jogo. Eu repito, a exceção do resultado hoje foi um grande jogo. Nós temos algumas necessidades, a diretoria sabe, estamos trabalhando em cima disso. De repente, se você não consegue trazer nessa janela, tem uma janela daqui 2 meses, que ela é uma janela mais ampla e que você pode ter jogadores diferenciados para poder dar aquele up que geralmente as equipes dão naquele momento. Então, a gente tem que ter paciência, são algumas jornadas que a gente pode ficar sem os reforços para o elenco, mas o nosso time é bom. Então, a gente vai valorizar e muito esse pessoal que está aí também. Bom, então o Cuca falando aqui, analisando a partida, né? Eu acho que a análise dele foi muito boa e vai ao encontro do que eu tinha comentado aqui, né? Sobre a minha opinião. E assim, eu acho que realmente o Atlético precisa desses reforços, né? E o Cuca, ele é sutil nas cobranças, ele não fica ali também jogando muito pra galera, né? A gente fez um levantamento sobre os erros do Rafael Claus. Esse levantamento eu vou deixar por último. Eu vou colocar a opinião de um outro ex-árbitro para vocês aqui. Muitos de vocês vão falar assim, tal, né? Já prejudicou o Atlético, e prejudicou mesmo, né? Foi aquele pênalti do Tchô lá em 2007, o Carlos Eugênio Simon. Mas ao longo da sua carreira ele foi um árbitro ali que conquistou muita coisa, foi competente e tudo. E hoje eu acho ele um bom comentarista de arbitragem. Vou colocar a opinião dele para vocês aqui, só para ver o que vocês estão pensando sobre isso, principalmente em relação ao que ele vai falar dos lances, tá? Porque, querendo ou não, eu vi de forma unânime, o próprio Sérgio Coelho, ele esbravejou, ele falou, olha, de forma unânime os comentaristas, né, Brasil afora aí, TV afora, foram aí falando do lance do Lucas Esteves, né, do lance em cima ali do Natanael, que ele levanta o pé e o Natanael quase encosta ali, não chega a encostar, né, e eu vou até passar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Olha o áudio do VAR aqui, falando sobre esse lance. Olha só que curioso isso. Klaus, você me escuta, Amanda, falando? Volta um pouquinho, volta um Nós pouquinho. estávamos checando uma nova origem. Na 16,50. Só verificou a PP do pênalti. Tá bom, daí? Nós estávamos checando a nova origem. Não existe a posição de impedimento porque é bem ajustada, não tem uma nova origem no meio. E a gente está checando agora se esse pé Agora eu toca ou preciso não e ver se faz parte do tem APP, contato ok? dessa chuteira com esse Perfeito, jogador. daí. Vai. Da 3B. Ok? Vai. O lance é bastante ajustado porque tem uma Vou fazer um possibilidade loop de bem uma nova curto origem, e mas já foi devagar checado. pra Agora é você, somente o APP se o pé toca ou não no rosto. Klaus, o gol é limpo, ok? Revisão factual. O gol é legal, ok? O gol é legal. O jogador do Grêmio joga a bola, não tem contato da chuteira dele com a cabeça do adversário. Não, tem que dar uma voadora na cabeça pro negócio acontecer. Esse áudio aqui é da Daiane Muniz, tá? Da equipe de VAR lá do jogo. E agora eu vou colocar aqui a opinião do Carlos Eugênio Simon sobre o assunto, porque eu acho importante a gente também mostrar os comentaristas de arbitragem. Mas só colocando as coisas... O impedimento não acontece. O que acontece é a falta. Isso é jogada perigosa. O lateral Lucas Esteves levanta a perna. Inclusive o jogador do Galo, ele até meio recua a cabeça, né? Porque é jogada perigosa, sem contato físico. Não tocou as travas da chuteira no adversário. Quando toca, é tiro livre direto. Quando a jogada perigosa não toca no adversário, que foi o caso, é tiro livre indireto. O Klaus está com a jogada limpa na frente dele. Tá? E por que, na linguagem da arbitragem, se chama de APP? Por que isso? Porque há imediatez no gol. Dali sai o gol. Então o VAR também, da Daiane Muniz, deveria ter sugerido revisão ao Klaus para ver o lance no monitor, né? E na minha opinião, anular. É gol irregular porque teve uma infração no começo da jogada.
Bom, então todo mundo falando, todo mundo vendo como que aconteceram as coisas, né? E eu vou passar para você aqui um levantamento, tá? Que a nossa equipe fez, o Vadson Fernandes fez, sobre essa questão toda do Klaus, né? Porque, cara, ele errou contra o Atlético várias vezes já, várias vezes, tá? E eu vou colocar para você aqui quais foram essas situações, sempre no oferecimento da Cara Preta Carnes Nobres, tá? Parceira e patrocinadora do canal Bica Galo. Quer fazer aquele churrasco de respeito? Vai de Cara Preta, conheça os nossos produtos, compre através do link do canal Bica Galo, o link está na descrição desse vídeo, ou use o Bica Galo CP, cupom lá no site, e aproveite também o QR Code que está aparecendo aí. Se você assiste via TV, mais de 40% da nossa audiência assiste os conteúdos do Bica Galo na TV. Então você pode escanear o QR Code, está logo abaixo da nossa tarde aqui, ó. Tirar para facilitar para você, tá logo aqui o QR Code, escaneia, manda o cupom BICAGALO CP, carne de procedência, carne de qualidade, carne gostosa, é Cara Preta Carnes Nobres, não basta ser Angus, tem que ser Cara Preta. Vai por mim que essa dica é boa, tá, meu filho? Bom, então vamos ver aqui como que foram esse levantamento aqui, vou colocar na tela para você, ó. Ó, histórico de erros. Lá em 2021, não vou colocar imagens naturalmente, você sabe que não pode, então não vou colocar imagens, mas o Vadson Fernandes fez um levantamento muito interessante. Em 2021, o Galo teve jogo contra o Atlético Goianiense lá. Nossa, eu lembro que eu fiquei muito bolado nesse jogo. E o jogador lá do Atlético Goianiense interrompe o cruzamento utilizando o braço. Ao ver o replay, o Klaus mandou seguir. 1.1. 2. Galo e Botafogo. O Galo ganhou de 1-0 lá do Botafogo. Um gol do Zaratio, lá no Newton Santos. Ele deixou de dar um pênalti claro pro Ademir. O cara praticamente deu um bicudo no Ademir dentro da área. O VAR recomendou a penalidade e o Klaus ignorou e não achou o lance faltoso. Então o VAR ele chegou e falou: olha, foi pênalti, você não deu. Foi pênalti, você não deu. Se tá impedido ou não. Segue. Ok. Deixa eu tirar essa imagem aqui para não dar problema. Eu achei que ia passar só o áudio. E Goiás e Atlético Brasileiro de 2023. Observe que é um por ano, tá? 2021 Atlético Goianiense, 2022 Botafogo, 2023 Goiás e Galo. O atacante do Goiás que deveria ser expulso por atingir o Gemerson com uma cotovelada, né? Eu lembro demais disso aqui também. Não foi expulso, e o Arana, que deu uma cotovelada, acabou sendo expulso pelo Klaus, né? Então, 2023, terceiro erro, um por ano. 2024, Galo e CRB, o Cadu marca um gol, né? O jogo lá em Alagoas, Cadu marca um gol, o VAR chama o Klaus para revisar o lance, né, em relação a uma mão na bola, e ele revisa e concorda e anula o gol, né? E em 2021, lance igual ao do VAR, ele chama para marcar o pênalti e ele não marca. Ou seja, ele não tem critério. O critério é marcar contra o Atlético. 2024, quarto erro. E por fim, 2025, né? Esse lance aí contra o Grêmio. Então, assim, cara, é um cara assim que, na minha opinião, eu não conheço a pessoa do Rafael Klaus, obviamente, mas é uma pessoa que tem uma predisposição a errar contra o Atlético. Me parece uma má intenção. Me parece uma má fé. Não acredito que seja um árbitro tão ruim que todo mundo odeia o Rafael Klaus porque ele é árbitro FIFA. Mas contra o Atlético ele mete a mão, ele erra todas as vezes. Ele nunca erra a favor do Atlético. Eu não tenho um levantamento aqui que comprove que ele errou a favor do Atlético. E não que eu queira ser favorecido, mas eu também não quero ser roubado. É esse o ponto, né? Então, assim, cara, é um árbitro que ele tem que entrar nessa geladeira do Atlético, ele tem que ser vetado pela CBF, porque ele errou pra caramba, velho. Ele tirou o lance um lance ali claro de problema, com revisão de VAR e tudo mais. Ele não tem decisão. Contra o Galo ele não vai. Contra o Galo ele não vai, sabe? Então fica aí, então, nosso registro, nossa opinião sobre isso, tá bom? Acho que é importante a gente mostrar sobre essas questões para você ver que existe um histórico contra o Atlético, tá? Galera, se você gostou do conteúdo, peço que você deixe o seu like. Quem chegou até aqui, assistiu até o final com a gente aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, considere se transformar sócio do canal por R$ 2,99, só clicar em Seja Membro aqui embaixo. Uma ótima segunda-feira para vocês, uma semana abençoada. Amanhã tem Galo e Cienciano fora de casa, lá em Cusco, no Peru, 3.400 metros de altitude, mas é papo pro café de amanhã. E terá transmissão no canal Bica Galo, com pré-jogo, transmissão e pós-jogo na narração
de Jaime Júnior. Grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus, fico por aqui. Eu sou Marcos Geves e eu fui.